Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda. Você está mais um Boteco dos Illuminati e hoje a gente vai falar de alquimia. Alquimia, e a gente está para começar o financiamento coletivo de um livro que já foi, a primeira edição está esgotada, e um livro sobre alquimia considerado um dos melhores em língua portuguesa. E agora, com a segunda edição, a gente vai chamar um cara que escreveu, que já é daqui do Boteco, então já dispensa apresentações. Então eu vou chamar o resto do pessoal para compor a mesa e aí a gente já vai conversar com ele. Hoje o Rodrigo não está, então diretamente do enoquiano.com.br, Ulisses Massad. Fala, galera. Estamos aí hoje para ver o trabalho do meu padrinho de alquimia, né? Hoje eu estou estudando alquimia graças a ele. Então, benção, padrinho. Diretamente do Japão, Robson Belli. Ohayou gozaimasu para quem está aqui comigo, Konbanwa para quem está no Brasil e Konnichiwa se estiver vendo à tarde em outro horário. Bom, eu não preciso dizer, sou comprado aqui, muito fã do Musauskas na questão de alquimia, comprei o Princípio Alquímica lá no começo, no Kindle ainda, lá atrás, e tô louco para saber das novidades. Diretamente do Conexão Pagã, André Correia. Saudações, pessoas. O Thiago, eu sou fã dele já desde o comecinho. Eu conheci o pouquinho que eu conheço sobre alquimia, assistindo ele falar, ouvindo ele falar. E a segunda edição promete muito mais, é onde eu vou buscar mais informações. E representante telêmica, Bárbara Knox. Oi, gente, 93. Eu também, né? Eu acho que o Thiago influenciou todo mundo, todo mundo estudou alquimia por causa dele. Estou muito curiosa para saber o que mais que vem agora nesse caldeirão da segunda edição. Do Pedra de Afiar, Paulo Jacobina. Fala, galera, tudo bem? Olha, só pela pessoa que o Thiago é, já vale a pena comprar o livro dele. Mas te falar que nesse livro aqui, que inclusive eu tenho o prazer de ter meu nome aqui atrás como colaborador na primeira edição, eu já aprendi muito. Imagina agora que o livro mais que dobrou de tamanho. O quanto a gente vai aprender? E o nosso convidado, que é sempre um prazer ter ele, o irmão gêmeo bonzinho do Teoria da Conspiração, Rafa Arraes. E aí, pessoal, estou aqui para transmutar um pouco de ignorância em conhecimento. Também, que nem o Robson tem a edição em Kindle, tenho a edição aqui, vou querer ter a nova. E é isso, vamos aí, vamos cair para dentro aí. Aí das profundezas do Morte Súbita, Thiago Tomosauskas. Agora sim, tudo bom, galera? Obrigado pela presença de todo mundo. É sempre um prazer estar aqui com vocês e hoje é ainda mais especial para poder apresentar um pouquinho do meu trabalho que foi acumulado aí nesses 3 anos desde a última publicação do Princípio Alquímica. Eu tenho um trabalho difícil, né, que é convencer quem comprou o primeiro livro a comprar o segundo, mas eu estou convicto de que tenho bons argumentos aqui, porque o livro deu um salto de qualidade muito grande. Preparei uma apresentaçãozinha aqui no PowerPoint, porque eu gosto de me guiar, né, nesse esqueminha mais engessadinho, mas pelo menos meu pensamento fica mais em ordem. Aí dá para apresentar para vocês e eu tenho garantia de que eu não vou esquecer de nada. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Screen is loading. Ok. Essa barra aqui na frente. Aqui, vamos lá. E a apresentação de slides. Tá, estão vendo, né? A primeira telinha. Confirmem para mim, por gentileza. Ok. Então, vamos lá. O Princípio Alquímica. Para começar, eu quero apresentar para quem não conhece o livro, né? Para quem está chegando agora aqui pela primeira vez e que essa vai ser a primeira edição que a pessoa vai comprar. Na verdade, pegar a cronologia completa, seria a terceira edição, porque teve uma primeira edição lá do Clube dos Autores, bem menor do que a que foi para o Mayhem. Aí teve essa edição com a Diamond e agora numa terceira edição que deu é que nem aquelas três estágios do Pikachu, sabe? Já está no Raichu, qual que vem depois, eu não sei, mas é mais ou menos essa temática. Então, a primeira proposta da obra. A ideia do Princípio Alquímica é ser um livro de introdução à alquimia. Existem outros livros já de introdução à alquimia, nenhum deles é ruim, mas todos eles focam muito assim numa coisa só
filosófica, sem muita coisa, o que você fazer. Ele fala assim, tá, o chumbo para o ouro quer dizer o desenvolvimento da alma, e aí faz uma viagem histórica sobre a história da alquimia, mistura um pouco com religião, e tem muitos livros que prometem falar de alquimia, na verdade vão falar de cabala, ou prometem falar de alquimia e é sobre psicologia. Aqui é sobre alquimia mesmo e alquimia prática. Por isso que é esse nome, né? Princípio alquímico, é o princípio da alquimia. E o primeiro objetivo que eu tenho no livro é apresentar um vocabulário básico para as pessoas. Então, eu vou explicar o que são os 3 princípios da prima matéria, o enxofre, o sal e o mercúrio, por que ela é chamada prima matéria e como é que eles interagem entre si para formar tudo que a gente conhece. Em seguida, eu falo sobre os 7 metais, a metalurgia sagrada da alquimia, que antigamente, quando você falava Sol, você podia estar se referindo tanto ao ouro quanto ao corpo celeste. O nome dos metais, o nome dos planetas eram usados para falar sobre os metais. Então, os metais são como também uma metáfora para você falar daqueles 7 céus dos martinistas, que a gente vê em tantas tradições diferentes. Ou 7 estados de consciência, 7 escadas que você tem que passar, enfim. E aí eu vou explicar o chumbo, que tem a ver com a materialidade, o cobre, que tem a ver com os sentimentos, o ferro, que tem a ver com o intelecto, o estanho, que tem a ver com a vontade, o mercúrio, que tem a ver com a consciência em si. Então, esses 4 primeiros são chamados 4 metais menores. E tem os 3 metais mais elevados, que é o mercúrio, a prata e o ouro. O mercúrio tem a ver com essa consciência plena, a prata tem a ver com uma consciência mística, tem a ver a conexão entre as coisas vivas e tal, e o ouro tem a ver com a consciência cósmica, que é tudo faz parte de tudo e você vivencia isso. Isso, é claro, é explicado com detalhezinhos, com exemplos, com relações com outros sistemas, para a pessoa entender mesmo o que está acontecendo. Depois eu passo para as 4 fases da alquimia. Geralmente só se fala de 3 fases, mas eu acho muito importante falar do citrinitas, principalmente no contexto que a gente vive hoje. Geralmente só se fala do nigredo, do albedo e do rubedo. Eu explico no quesito da alquimia espiritual o que é o nigredo, o que significa nessa fase, o que significa o albedo, o citrinitas. E cada uma dessas fases tem dentro dela 3 operações. Então você tem 4 fases com 12 operações. Então, na primeira, para dar um exemplo, no nigredo, nós temos a decantação, a putrefação e a calcinação. No albedo tem mais 3, no citrinitas tem mais 3. E o citrinitas é importante para um assunto que eu vou falar mais para frente nessa apresentação, que é a questão do retorno ao sagrado. Enquanto o nigredo tem a ver com aquele trabalho da sombra, né, você é a integração daquelas coisas que você nega, e o albedo tem a ver com o aprimoramento de quem você é e de quem você quer ser, o citrinitas é aquilo lá que está fora de você, que é o retorno ao sagrado. E geralmente o pessoal confunde isso um pouco com religião. Então, acaba não se falando muito nisso. E alguns autores não falavam disso antigamente, justamente porque a sociedade em que eles viviam já era uma sociedade muito religiosa. Então, era como se o peixe que não enxerga a água. Mas outros que viviam em sociedades menos religiosas, falam mais dos citrinitas, que eu acho que é o nosso caso. Então, eu acho importante retornar esse aspecto da grande obra. E fechando o rubedo, tem a ver com, entre outras metáforas, né, a questão do casamento alquímico, da descoberta do cálice sagrado, da pedra filosofal ou da descoberta da verdadeira vontade. Tudo isso eu descrevo na primeira edição do Princípio Alquímico de uma forma bastante didática, propondo uma metodologia. E essa palavra metodologia é muito importante porque a Priscila, que fez a psilocibina, né? Ela fez o prefácio para um outro livro meu, que a gente vai falar em outra ocasião, e ela me chamou a atenção de que na primeira edição eu chamava a alquimia de método, e talvez não fosse, né? Talvez fosse, na verdade, uma metodologia, e realmente é, porque eu não estou propondo aqui só uma receita de bolo para você seguir, eu estou propondo uma discussão sobre esse método, então é um estudo do método. Então, cada um vai acabar descobrindo o seu caminho mais adequado. E isso é relevante porque uma coisa que o Marcelo falou várias vezes já, é que muitos dos treinamentos mágicos, de livros de caminhos esotéricos que tem por aí, que propõem caminhos, na verdade é o caminho que aquele cara que escreveu passou, funcionou para ele e ele publica. Então não necessariamente vai funcionar para as outras pessoas. Só que o que eu estou propondo não é que você siga exatamente esse caminho, mas que você pegue o que tem nele de bom e dê a sua cara. Então, na verdade, eu proponho não só um caminho único, mas um caminho múltiplo, que você não só pode escolher, mas pode modificar. Mas pelo menos você tem uma base para começar e você não precisa sair do zero.
Ele se apoia no ombro dos gigantes, dos alquimistas que vieram no passado. Isso que eu escrevo nesse livro não foi tirado da minha cabeça. Eu recebi de um alquimista praticante, que recebeu também, que também recebeu de alguém. Enfim, é uma tradição que, como qualquer outra tradição mística, ela tem uma história e ela tem um futuro também. Então, essa era a ideia do Princípio Alquímica no primeiro volume. Então, apesar de eu falar alguma coisa sobre poções, dou algumas ideias de espagiria, ele é muito focado na alquimia espiritual, porque é o mais importante. Eu acredito que, se a gente der escaloneamento de valores, você tem alquimia espiritual ou alquimia da consciência, se você tem problema com a palavra espiritual, e alquimia vegetal, alquimia mineral, alquimia animal, alquimia sexual, todas as outras alquimias que tem são ferramentas para você atingir esse objetivo da alquimia espiritual. Então, por isso eu foquei muito na alquimia espiritual na primeira edição e me furtei de publicar algumas coisas que eu já praticava, mas que eu achava que se eu colocasse ia acabar distraindo as pessoas. Pois bem, eu vou explicar por que eu mudei de ideia. O Princípio Alquímica, sendo um livro sobre transformação, seria muito contraditório ele não transformar-se, né? Se um próprio livro está querendo ensinar uma metodologia para você se tornar uma pessoa melhor e, portanto, os seus frutos se tornarem melhores, então como é que um livro pode ter acabado e não ter uma transformação ele também? Então, de fato, tem. Ele reflete esse período que teve desde o lançamento, na minha própria evolução pessoal. Então, ele tem algumas correções, tá? Eu mudei alguns nomes de algum lugar. Talvez a pessoa que leu o primeiro estranhe algumas coisas no segundo. Mas tem muitas melhorias nos capítulos. Tem propostas de experimentos novos, propostas de descrições de comparações novas. Então, o livro cresceu nesse aspecto. E uma parte importante é que, conversando com algumas pessoas, elas me convenceram a publicar algumas coisas que eu não queria publicar no primeiro. Eu vou até listar nos próximos slides quais são essas coisas e por que agora eu estou abrindo o jogo sobre alquimia mais prática. Além disso, tem coisas que eu aprendi que eu simplesmente não sabia. Então, foi um arcabouço novo das coisas que eu li, o curso que eu fiz, pessoas que eu conversei. Então, eu também evolui nesse aspecto. E eu acabou transformando o livro nesse sentido também, e alguns recursos que vieram sugestões de outras pessoas. O fato é, quando eu publiquei o livro com a Diamond em 2021, eu recebi muitos contatos. É o que eu chamo aqui do efeito Mayhem, porque quando eu publiquei, a galera do Mayhem é um público muito nichado, né? É uma galera que gosta das mesmas coisas que você não encontra em qualquer lugar por aí. Então, como foi essa própria galera que apoiou a publicação do livro, esse pessoal leu e entrou em contato comigo. Então, eu conheci muitas pessoas, tive feedback de capítulos específicos, dos assuntos que aquela pessoa gosta mais. Mesmo quando a pessoa não era um especialista no assunto, eu sempre peço, né, para os leitores me darem insights e feedbacks pessoais mesmo, da experimentação deles. Então, desse material, ele se transformou em um livro que não é mais só um livro com a minha experiência, mas ele tem é um livro vivo que tem o retorno de uma comunidade e que por isso ele cresceu de qualidade também. Então foram cabalistas, hermetistas, Rosa Cruzes, telemitas, ubandistas, quibandeiros, muita galera que achou semelhanças com os sistemas que eles usam e propôs alguma sugestão para melhoria no itinerário que eu coloco no livro. Além dessa galera mística e da galera da praxis, né, que simplesmente aplicou e testou, tem um pessoal também de psicologia, tem alguns médicos que deram os toques de algumas coisas que deviam ser corrigidas, hipnólogos, galera da programação neurolinguística, que dá uma pegada um pouco mais rígida, um pouco mais assertiva para algumas coisas que precisavam ser melhor afiadas. E também sugestões de novidades, né? Falando de mim mesmo, nesses 3 anos eu passei por bastante experimentação de alquimia operativa. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu publico, né, os meus fracassos e os meus sucessos lá no Instagram, no Facebook, e com isso eu aprendi bastante coisa. Então, o livro vai espelhar um pouquinho de todas essas conclusões que eu cheguei, essas doutrinas que eu testei e esses produtos que eu criei a partir da espagiria. Também li bastante coisa, tive contato com algumas coisas interessantes, por exemplo, a parte da herbologia afro-americana, que é uma coisa que era mais nebulosa para mim, agora está um pouco mais clara. E outro fator importante é que, mais ou menos naquela época, eu comecei a participar da Inner Garden Foundation, que é praticamente a maior guilda alquímica internacional que existe hoje. O Ulisses está aqui, ele também é membro comigo. E lá eles têm algumas coisas, lições, tem um juramento que você faz ao entrar, que você não pode falar algumas coisas que você, como sempre, né?
Eu sou meio contra isso, mas enfim, eu fiz o juramento, eu não posso falar especificamente as coisas que eu aprendi, mas eu posso explicar coisas que eu aprendi a partir disso. E as coisas que eles ensinam lá, que eu vejo que já tem publicado em outros lugares, ainda que em lugares mais obscuros, eu falo abertamente também, não tenho melindre, não. Para quem está preocupado com o volume, né, já comprei um livro, vou comprar outro, eu fiz aqui uma pequena estatística de crescimento do livro. A primeira edição tinha 39 capítulos, considerando aqui o capítulo mesmo e os apêndices, né, tinha 2 apêndices, então tinham 39 no total, e agora são 76 novos capítulos. Então, daí já dá para ter uma ideia não só de como cresceu, mas de que também assuntos novos estão sendo tratados, assuntos que não eram falados antes. Os capítulos que já existiam ganharam novos conceitos, foram expandidos, né? Então é uma versão ampliada do livro. E nós temos 10 capítulos de alquimia espiritual, 10 capítulos novos dentro da parte de alquimia espiritual, 16 capítulos sobre espagiria, ou seja, eu estou falando aqui da alquimia operativa. Então, quem lê o livro e seguir vai aprender a ter o seu laboratório e fazer tinturas, fazer elixires, fazer várias coisas assim na prática, usando os princípios da espagiria. E, além disso, 11 novos apêndices, assuntos que não se encaixavam nem tanto na alquimia espiritual e nem tanto na espagiria, eu coloquei num apêndice que é praticamente um terceiro livro lá, com assuntos mais diversos, sempre envolvendo a alquimia. Então, na prática, aqui eu coloquei um número, que o Marcelo depois me falou um outro número, mas esse aqui é o número do manuscrito, tá? Do documento do Word mesmo. O original tinha 164 páginas, agora tem 484. Quando diagramar vai ficar ainda um pouquinho maior, então, na real, você não está, se você apoiar o nosso projeto, você não está só comprando um livro que foi revisado, você está ganhando um livro novo junto, porque dobrou de tamanho aí. Agora eu fiz uns highlights do quais são esses capítulos novos nessas 3 áreas. E eu separei pela parte de alquimia espiritual, pela parte do secreto secretorum, né, que é uma coisa bem legal que expandiu no livro, e pela parte de espagiria. Então eu vou falar assim, sobre os capítulos que eu acho mais bacanas que foram adicionados, e que quase todos eles foram sugestões de pessoas que leram o livro antes. O primeiro eu dou um panorama histórico completo sobre a alquimia, bem estudado mesmo, que eu divido a alquimia por fases, desde lá do Egito Antigo, então, passando pelos muçulmanos, pela fase muçulmana, pela fase latina que vem depois, pela fase renascentista, pela fase iluminista, pela fase moderna, a fase hermetista, a fase psicanalista, até os dias de hoje. E cada uma dessas fases, eu seleciono lá 5, 6 nomes importantes e de vez em quando cito livros dessas pessoas. Então, quem lê esse capítulo vai ter um panorama assim, ferrado assim, de como a alquimia surgiu, como ela se desdobrou, como ela é rica na sua diversidade, de pessoas de todas as religiões foram alquimistas. Nós temos cristãos, judeus, muçulmanos, budistas, hindus, ateus. Então, a alquimia não é fechada numa religião só, pessoas de todas as raças, de todos os gêneros. Assim, a alquimia é talvez como ela não tem um papa da alquimia, né, não tem ninguém mandando nela, então ela é bem diversificada mesmo. E esse capítulo mostra bem isso e dá referências para as pessoas. O Ralph tem uma pergunta, pode fazer. Então, é bem desse momento mesmo, é porque a alquimia, né, o nome vem do árabe, né, você até fala isso na outra edição aqui. Só que, como você mesmo falou, na verdade é uma coisa muito mais ampla, né, não é uma coisa que surgiu ali naquela região, nem necessariamente ligada ao islamismo. Eu queria que você comentasse isso, por que no final das contas se chama alquimia, porque esse nome pegou, e qual a importância dos árabes alquimistas, ou dos islâmicos alquimistas nesse aspecto aí? Os muçulmanos têm 2 coisas muito importantes na alquimia. Para o bem ou para o mal, eles deram um caráter monoteísta para a alquimia por um bom tempo. E, segundo, eles fizeram conexões ao redor do mundo. Então, eles espalharam a alquimia que estava contida assim naquela faixa helenista, então eles levaram para várias outras partes do mundo. E a terceira coisa que os alquimistas árabes fizeram muito importante foram ser mais exatos do que os seus antecessores helenistas, no sentido de separar de química orgânica e inorgânica, de começar a usar medidas, de começar a usar tabelas. Então, nesse aspecto, deu um salto de qualidade muito grande. Sobre a questão do nome, é muito legal, porque a própria etimologia da palavra alquimia em português é uma certa linha do tempo, que nos remete lá ao comecinho, porque da alquimia, né, em português, como você já disse, ela vem
dos muçulmanos, né? A alquimia, né? Que é a arte, seria a arte da química, coisa assim. Só que esse nome também tem uma origem, né? O nome árabe também tem uma origem que vem do grego, né? Que é Al-Kemet. Não é Al-Kemet, é só o Kemet. O Al foi coisa dos árabes. E esse Kemet é uma referência à terra do Egito. É a terra negra, né? Ou a terra do povo negro, a terra da terra escura. Então ela, ou até o trabalho em negro, né? Que começa com o negredo, né? Que é super importante. Então ela mostra que a origem da alquimia está bem antiga. E a gente poderia até falar que é mais antiga ainda, só que aí você começa a entrar no reino um pouco documentado e começa a misturar com mitologia. Então você tem a origem da alquimia que vai falar que veio dos anjos, que veio dos deuses, que veio dos aliens, que veio dos profetas, mas aí a gente não tem documentação. A primeira galera que falou, não, somos alquimistas, usamos esses nomes, é no Egito Ptolomaico. Antes disso, talvez se você observar, os pré-socráticos foram uma espécie de alquimistas, né? Eles estavam interessados na natureza das coisas, né? São chamados naturalistas. Eles tinham essa pegada assim de fazer alguns testes, que nem o Tales de Mileto fazia. E o principal, eles não concordavam muito um com o outro. Então eles têm algumas características de alquimistas, mas eles nunca foram chamados de alquimistas. Se começou mesmo lá no Egito helenista. Então acho que você dá uma... Você diria que os filósofos que se chamavam de filósofos da natureza, alguns deles poderiam ser alquimistas? Eu acho que sim. Embora não se use esse nome, até porque eles estudaram no Egito, né? Todos eles falaram que aprenderam muita coisa lá no Egito e a alquimia veio das escolas de mistérios egípcios, na minha concepção. Perfeito? Bom, continuando aqui nas partes dos capítulos novos, né? A parte do Nigredo não é um capítulo novo, mas ela foi muito mais detalhada. E o mais importante, eu coloquei lá uma técnica para você usar os princípios do enxofre, do mercúrio e do sal, para fazer a calcinação de fato, a calcinação psicológica. Porque muita gente falava assim, livro, tá legal, eu tenho que parar, ou tenho que integrar os impulsos. Como é que eu faço isso? Não tinha muito bem definido, né? E agora tem uma técnica que é sugestões de alguns psicólogos, com algumas ideias malucas que eu tive, então é uma certa inovação, mas é uma proposta de ter, pelo menos, ter alguma coisa mais clara para a pessoa seguir. Então é um trabalho muito importante essa parte da primeira fase da alquimia, porque ela que vai dar sustentação para todo o resto. Bom, eu falei que eu expliquei alguns princípios do enxofre, dos metais, eu incluí alguns princípios novos não, né, que não estavam no livro, nessa parte de anatomia da alquimia. Então agora eu estou falando também do azote. O azote, para quem não sabe, é aquilo que faz a pedra filosofal funcionar. A pedra filosofal, na verdade, ela só serve para segurar o azote, porque ela é a única coisa que não se dissolve com ele. Mas todos os poderes místicos atribuídos à pedra filosofal, na verdade, vêm desse azote. E aí eu explico o que é esse azote, na verdade, né? Eu dou uma interpretação minha também, mas me foco bastante na tradição do que falaram sobre ele. E no outro oposto do azote, também falo do antimônio, que é uma outra coisa muito importante na alquimia. A alquimia do Basílio e Valentim é basicamente baseada no antimônio, e eu dou uma explicação do que seria o antimônio dentro da alquimia espiritual. Spoiler alert, o antimônio é essa zona que a gente está hoje, essa coisa, esse veneno misturado com remédio que a gente tem que tratar. Mas lá eu explico melhor o que é. E explico também a corrente dourada de Homero, que é como é que esses três princípios, a prima matéria, o azote, o antimônio e os 7 metais se reúnem nesse esquemão chamado corrente dourada de Homero, que, olha só, é muito parecido com a árvore da vida. Então, eu dou aqui E isso é legal porque dá uma estrutura melhor para a alquimia. Eu falo também da colheita do orvalho, passo alguns exercícios interessantes da colheita do orvalho, que é a questão da observação da natureza, que foi uma coisa que eu meio que pulei na primeira etapa. Não lembrei de falar muito disso. Aqui eu falo bastante dessa importância da comunhão com a natureza, do você observar os ciclos de fora e de dentro, e como isso tem a ver com a colheita do orvalho. E o bacana é que na parte de espagiria, que a gente vai falar depois, também tem a colheita do orvalho, que é o orvalho de verdade, que você tem que colher porque você precisa fazer algumas experiências. Então, na alquimia tem muito disso, né? Às vezes a metáfora ela é real também. E isso é legal porque enquanto você está fazendo a prática, você também está experimentando aquela metáfora, você está vivendo ela. O itinerário inteiro de todos os metais, de todas as operações e todas as fases, tem práticas de experimentos novos.
Mas uma sugestão que me deram foi organizar esses experimentos, essas práticas, na forma de uma lâmina de acompanhamento, que é uma folha que você pode xerocar ou copiar na mão, para você deixar no lado do seu laboratório, do seu oratório, para você saber, tá, o que eu tenho que fazer hoje mesmo. Então é uma coisa só para documentar melhor, e isso é muito bom porque facilita o registro depois no seu diário mágico, no seu sistema de documentação. Então é uma coisa que traz dá um pouquinho mais de profissionalismo para o trabalho do alquimista. Pode falar, Paulo. A pergunta é bem simples, aproveitando esse gancho que você trouxe, que é fundamental da comunhão entre o desenvolvimento intelectual com a prática, até porque você só consegue se desenvolver dentro praticando, né? E você disse que no seu livro você tem as duas informações, né? Para aquele que está lendo pela primeira vez, ou até mesmo para aquele que está vendo essa edição ampliada, o que você recomenda para ele? Já pegar o livro e usar como manual e ir testando? Ou estudar bastante o livro e depois testar? Ou alguma outra ordem? Como é que você sugere? Eu pensei bem nisso que você está falando quando estava escrevendo, então durante a própria leitura vai chegar um momento que eu vou falar assim para você, olha, se você está lendo a primeira vez, faça isso. Se você já está falando na segunda vez, faça essa outra de outro jeito. Então, durante o próprio, dependendo do capítulo, eu vou falando para a pessoa e ela vai ler e vai fazer alguma coisa diferente de acordo com até onde ela chegou. Então, nesse aspecto, ele é bem tranquilo. Fala, André. Pode comentar. Você falou das sugestões dos psicólogos, agora o Paulo falando dessa prática sendo realizada, a prática e a psicológica, né, a espiritual acontecendo em paralelo. A psicológica ela pode acontecer de forma independente da prática. Por exemplo, eu não tenho estrutura, eu não tenho espaço para uma prática laboratorial ou alguma coisa do tipo. Primeiro, quais foram as sugestões desses psicólogos dessa alteração? Qual foi a interferência deles? E como que é essa prática somente psicológica e espiritual? Você já comentou alguma coisa, mas... Uma das coisas que eu tomei cuidado nessa edição, e que uma coisa que eu fiz na outra também, foi não misturar alquimia com terapia. Eu acho que assim como a alquimia não é um substituto para a medicina, ela também não pode ser um substituto para a terapia. Então é aconselhável que todo alquimista faça terapia, até para acelerar o processo. Agora, com relação ao trabalho, se o trabalho espiritual ele é independente, com certeza, tem alquimistas muito bons que não eram operativos. Se você for pegar o Al-Ghazali, por exemplo, é considerado um grande alquimista árabe, mas ele não era operativo, ele era mais um filósofo mesmo. Ele trabalhava só com essa alquimia espiritual. E se você pegar a galera mais recente, ou seja, o pessoal que veio depois do iluminismo, esse pessoal também é mais filosófico e menos operativo. Porque o que aconteceu no iluminismo foi que o operativo acabou virando desculpa para estelionato. E muita gente falava, olha, eu produzo ouro, banca aqui que eu produzo ouro para você. Então os alquimistas operativos ficaram com um nome muito sujo na praça. Virou sinônimo de picaretagem. Então a galera que veio depois no século XIX, meio que esqueceu esse lado e focou só na parte do hermetismo prático, no hermetismo aplicado, que é uma forma de você definir a alquimia. Então, sim, essa parte de exercícios espirituais, ela consegue se lidar totalmente sozinha. Mas a espagiria, para quem pode e quer, ela pode ajudar bastante, principalmente na questão da iniciação. Porque ela trabalha com os corpos sutis, ela muda realmente você de outro jeito também. Rafa, manda bala. Eu queria aproveitar que está nesse tema aí, uma coisa muito interessante também, tem até logo no início da outra edição, que você fala que as pessoas erram ao achar que a alquimia é apenas uma metáfora, apesar de que ela é uma metáfora também, mas ela não é apenas uma metáfora. Depois você tem uma frase muito boa aqui, que você fala que as pessoas confundem arte simbólica com arte teórica. Eu queria que você falasse mais sobre isso, que eu acho bem interessante esse conceito dessa confusão que realmente muita gente faz. A questão de alquimia é que ela é uma metáfora, só que ela é uma metáfora que funciona por vários ângulos diferentes ao mesmo tempo. Então, quando eu falo que ela é uma arte simbólica, vou usar uma explicação meio tosca, assim, mas quando a sua mãe chega, assim, quando você era criança, e fala assim, nossa, o seu quarto é um ninho de rato, limpa isso, senão eu vou te comer viva. Você sabe que o seu quarto não é um ninho de rato, e você sabe que ela não vai te comer viva. Aí você pegou a ideia. Então, a arte simbólica é aquela cujo símbolo move você. E a arte teórica é aquela que quando fica só mais na abstração. E você fala, tá, entendi.
mas não muda a sua vida. Então, essa é a diferença. Então, a própria mitologia, quando ela é religião, ela é uma arte simbólica. Agora, quando a mitologia é só curiosidade, ela vira uma arte teórica. Você diz, dá para comparar, por exemplo, com um católico não praticante, esse tipo de coisa, né? Que Sim, cara, sim. Ou com o cara que é teólogo, mas não é, mas é ateu. Porque a ciência da religião tem bastante gente que estuda ciência da religião, mas é ateu. Porque aquilo não... Quer dizer, aí você tem que estar na prática, porque senão fica só na metáfora mesmo e não segue adiante, né? Exatamente. Não Por tem exemplo, transmutação nenhuma. a gente fala na alquimia espiritual que o laboratório é o universo, a consciência é o cadinho e a vida é o atanor, porque é onde se põe o fogo, né? Onde fica calor, onde as coisas acontecem. Só que, na verdade, você também tem um laboratório físico, você também tem um cadinho e você também tem um atanor. E quando você usa esses equipamentos, você se vê também. Você vê a natureza e você vê a si mesmo. Oi, Bárbara. Aproveitando também o gancho aqui, né? Qual que é a importância, então, do corpo do alquimista nesse processo todo, né? Porque a questão da prática, ela foge do cerimonial e ela entra na mão na massa de fato, em você ter reações físicas de fato com a matéria, com a planta que você está trabalhando, enfim, com o metal, e em si mesmo, porque você tem que se expor a diversas situações no laboratório. Eu queria que você defendesse isso. Por que isso é tão importante? Eu também acho. E por que, na sua opinião, isso é muito relevante, principalmente neste momento onde muitos ocultistas não têm mais esse tipo de prática e ficam ali só no cerimonial, só na missa, só no debate e esqueceram de pegar na terra, né? Sentir a mãe, a grande arquiteta do universo. Sim. Essa é uma pergunta meio jacobina, hein? Mas vamos lá. Assim, a alquimia ela trabalha com o princípio de que tudo é um. Então, não existe muito essa separação do mundo espiritual e do mundo material. O mundo material ele é espiritual e o mundo espiritual é material. Então, quando o Paracelso fala que... O Paracelso, por exemplo, ele foi um opositor do Galeno. O Galeno falava que a gente tinha aquele corpo com os 4 elementos. O Paracelso fala, sim, nós temos isso, mas temos outros corpos também. Tem o corpo sideral, tem o corpo espiritual, mas são corpos também. Ou seja, eles afetam os nossos sentidos, eles afetam os nossos sentimentos, eles afetam a nossa vida inteira. Então, eu acho que é um pouco parecido com a pergunta do Ralph, porque é aquele sentido de que não é só uma teoria, é uma vivência. E o legal da alquimia é que ela te dá justamente isso que você falou, coisas para fazer. Você põe a mão na terra, você se queima, você corre o risco de se machucar. O laboratório ele é muito parecido com a vida, porque as coisas podem dar errado lá. E ele não vai passar a mão na sua cabeça. O bacana do laboratório é que ele não mente. E se você tem uma tarefa para fazer, ele não vai falar, tá bom assim. Não, para tá bom tem que tá bom mesmo. Então, isso é um pouco parecido com a alquimia espiritual nesse sentido de que para tá bom tem que tá bom mesmo. E ela começa com o corpo. Tanto é que o primeiro metal que você vai trabalhar é o chumbo. E o chumbo, ele representa a corporeidade. Ele representa o Saturno, né? A coisa que vive, mas também a coisa que morre. E olha só, o Saturno ele não é só trabalhado no começo da alquimia, na primeira operação. Não, todas as operações, você tem que lidar com todos os metais. Então, lá no final, você não é esse negócio de transformar chumbo em ouro, ele é meio simplista, porque, na verdade, o chumbo está até o final, e o ouro está desde o começo. Então, esse trabalho funciona nesse sentido. A gente pode dizer que a alquimia é não dual, então? Não dual? Sim. Sim, com certeza. Tanto é que a ideia de macrocosmo e microcosmo vem do Paracelso. Só que a explicação dele para macrocosmo e microcosmo não é o que se dá hoje, que eu estou aqui, o pai está no céu. Não, ele fala que o macrocosmo, a definição do Paracelso para macrocosmo é o homem exterior, ou a gente diria hoje mais corretamente, o ser humano exterior, ou a consciência exterior, melhor ainda. E o microcosmo não é eu aqui, não, é a consciência interior. Só que é a mesma consciência, só que uma olha para fora e outra olha para dentro. Então, com certeza, ela é não dual. E a descoberta dessa não dualidade, ela é uma parte importante do processo. Por isso que eu hesitei em falar que ela é não dual no começo, porque no começo você lida com essa dualidade, e depois que você vai integrar ela lá na frente. Porque, na verdade, a gente sempre vai precisar da dualidade, porque a gente não alcança, talvez, estando no Ocidente,
talvez pela nossa herança, né? Não sei, talvez a gente não consiga alcançar sem utilizar desses paralelos para Sim, são caminhar, ferramentas, né? né? São São ferramentas, ferramentas. exatamente. Por isso que a prima matéria, no começo se falava que a prima matéria, ela era duas, na verdade era só enxofre e mercúrio. Depois que colocaram o sal para ficar mais didático. Aliás, foi o Paracelso que colocou o sal também. Só que na verdade, o enxofre e o mercúrio é o yin e o yang. Só que hoje, por alguma razão, a gente conhece mais o nome oriental do que o nome ocidental. Mas é isso, é essa dualidade. E essa dualidade que é trabalhada desde o comecinho. A pergunta jacobina vem agora, hein? Ai, ai, ai. Não. Ia só complementar essa questão que o Tiago trouxe, da dualidade, a Bárbara também comentou, né? Porque a gente aprende no contraste, né? Você compara coisas, e aí, ao comparar, você vê similaridades e diferenças, aí você aprende aquilo, mas tudo sempre integrado dentro de um mesmo sistema, né? Isso mesmo. Então, até que para você fazer uma tintura, você separa e depois junta. Você separa o enxofre, separa o mercúrio e depois você junta eles. Bom, outra coisa que foi muito legal nessa nova edição, eu não vou dizer que é a mais legal, porque tem muita coisa legal, mas uma das mais legais é que eu fiz um detalhamento do procedimento do casamento alquímico que eu fiz em 2020 durante a pandemia. Então, é uma coisa assim, eu fiquei bastante melindre de publicar, porque é um pouco pessoal, mas eu tirei as partes que não interessam para as outras pessoas e me foquei no método, né? Tanto aí transformar aquilo lá no método, numa proposta de trabalho para as pessoas. E assim, é uma versão parecida com o trabalho de Abramelin, com a evocação constante do Sagrado Anjo Guardião, só que tem outras coisas parecidas, mas a essência é muito semelhante. Então, precisa de um certo isolamento, precisa de uma certa concentração constante e precisa ser feito no momento certo. E, por acaso, em 2020, eu tive esse momento certo na minha vida, apliquei e colhi frutos depois. Então, é uma ritualística que eu proponho aqui nessa parte, que substitui no livro anterior, eu chegava e falava da conjunção, né, que acontecia e descrevia assim, alguns estados místicos que se tem depois do processo, mas eu não falei o processo que eu fiz. Então, nessa edição, tem esse casamento alquímico, que aí inclui desde o flerte até a lua de mel com a pedra filosofal. Aí vocês vão ter que ler para entender exatamente o que é, mas eu acho que bem bacana, é uma proposta bacana e prática que as pessoas podem fazer sem se limitar a uma religião em particular. Porque o próprio Abramelin, ele tem, né, a sua temática judaica lá no meio, e tem outras versões do Abramelin que também vão puxar alguma coisa para uma outra religião, e aqui eu faço uma proposta que você consegue adaptar para você. Então, é uma coisa bem diferente que eu estou propondo aqui. Não sei se vai dar certo para todo mundo, mas para mim deu alguns bons resultados. Bom, tem um capítulo também aí de alquimia sexual, porque é um assunto que o pessoal me pediu muito. Lá, por que você não fala disso, tal. Então, eu coloquei lá um artigo que inicialmente eu tinha escrito por morte súbita, mas aí eu dei uma refatorada nele e publiquei lá. Então, basicamente, é colocar em pratos limpos alguns conceitos e falar alguns nomes que geralmente se usa cifrado e falar na cara mesmo o que é alquimia sexual e como ela pode ser usada nesse contexto para ajudar a vocês encontrarem a pedra filosofal. Bom, isso aqui é o que melhorou da parte de alquimia espiritual. Eu vou falar de mais duas partes agora. Uma sobre o Secretum Secretorum e a terceira sobre espagiria. E a terceira é a maior. Então, eu vou ter que ser meio rápido aqui, porque já não sei como é que a gente está de tempo. Bom, o Secretum Secretorum, no primeiro livro eu falo disso, ele é um sistema mágico alquímico. É uma coisa que acontece quando você chega no albedo. Porque a maioria dos treinamentos esotéricos, cursos esotéricos de magista, programas de treinamento que você vê por aí, ele dá algumas ferramentas bacanas, mas eles esquecem um trabalho anterior que tem que ser feito, de espelhamento da alma, de integração, de lidar com os seus aspectos negativos. E o que acontece é que muitas pessoas querem desenvolver poderes, mas elas não sabem muito bem o que elas querem. Então, na verdade, a pessoa acaba sendo um mago, às vezes, talvez até competente, mas que ele vai realizar o desejo que foi vendido para ele pela televisão, e não aquilo lá que realmente poderia ajudar para ele. Então, tem um trabalho anterior que tem que ser feito. Por isso que o Secretum Secretorum aparece no meio do livro. Ele corta o albedo antes de você de passar para os citrinitas.
E ele é interessante porque ele é um sistema mágico que independe de qualquer religião da pessoa. Porque o que aconteceu? Eu vejo, eu observo, eu acredito que o ocultismo moderno, depois que ele separou a religião do sistema mágico, deu alguma coisa errada. Então, se você for pegar o lema do Equinox, né, método da ciência, a método da religião. O Crowley, ele trabalhou, ele tinha a religião dele, tem a Telemann, a Vesta está aqui para falar para a gente quão importante é o devocional. Só que se o Crowley fez uma revolução, a galera que veio depois dele são os filhos da revolução. São burgueses sem religião. Ou seja, são galera que tinha alergia à religião. Então, eles esqueceram uma parte e pegaram só na parte da magia. E aí, os magos mais competentes que eu conheço hoje, eles têm a prática mágica deles atrelada à sua religião pessoal. E aí, gente, tem magos de várias religiões diferentes que são competentes de várias religiões diferentes. Não é essa a questão. O problema é que hoje as pessoas não querem falar de religião. E perguntaram para o Dalai Lama qual é a religião do futuro. Ele falou que no futuro cada um vai ter a sua própria religião. Se a alquimia é justamente esse processo de você descobrir a sua própria religião, e o que eu estou propondo aqui é um sistema mágico que se encaixa nisso. Então, eu acho que isso corrige dois problemas da magia pós-moderna. O primeiro, que é o excesso de psicologismo. Tudo é só isso passa na sua cabeça, não existe uma realidade material ao seu redor, não existe em outros mundos, nada. Mas corrige principalmente o vácuo de sagrado que as pessoas têm. Então, ele propõe um retorno ao sagrado, e quando você tem um sagrado, isso beneficia a sua prática mágica de muitas formas diferentes, porque a reverência, ela dá disciplina, e a disciplina é importante para o trabalho mágico. A reverência também ela vai te dar fé e convicção naquilo que você está fazendo. E não adianta você falar que eu posso fazer uma invocação das tartarugas ninja se você realmente não tem um Michelangelo no coração. Aquilo lá não vai frutificar em nada para você. Só que se você também não acredita na religião institucionalizada, aquilo lá você vai estar mentindo para você mesmo. Então aqui, no Secreto Secretório, esse sistema mágico ele usa a sua própria religião pessoal, que é o objetivo da alquimia espiritual, você conseguir descobrir e se integrar a isso, e como você pode usar a magia dentro desse contexto. No livro anterior, tem 4 páginas sobre isso. Aqui eu acho que tem umas 20, porque é uma coisa que também que eu liberei que estava meio que escondida. Só que além de liberar, eu também acrescentei alguns pensamentos que eu tive depois. Então, eu coloco lá, por exemplo, a questão da metalurgia da imaginação. Se cada um dos metais é um nível de consciência, como cada um desses níveis de consciência podem ser usados no ato mágico? Quão importante é o corpo, né, o chumbo, na manifestação de um ritual, não precisa nem ser ritual, mas de uma manifestação mágica. Quão importantes são os sentimentos do cobre, a razão, a vontade. Cada um desses, na verdade, é um ingrediente para o ato mágico bem sucedido. Então, por isso que é a metalurgia da imaginação, porque isso aí é usado para criar alguma coisa. E no final eu falo sobre o Cauda Pavonis, porque o que acontece? Depois do albedo, quando você chega no Secreto Secretório e desenvolve algumas potencialidades e começa a conquistar algumas coisas, aquilo pode te encantar demais e acabar te distraindo da grande obra. Então é um pouco parecido com aquela Ilha das Delícias do Pinóquio, que os menininhos conseguiam sorvete e podiam jogar bilhar à vontade, mas acabavam virando burrinhos. Então o Cauda Pavonis é um alerta para você ver que a cauda do pavão pode estar te distraindo de alguma coisa que vem depois. E o que vem depois é o Citrinitas, que é a preparação para o rubedo, que é aí a coisa começa a ficar séria. Bom, aí acho que de alquimia espiritual acho que tá bom por aqui. Eu vou falar agora da parte de espagiria, porque também é uma coisa que cresceu muito. Aqui eu devo muito a Endergaard, das coisas que eu aprendi, devo muito ao Jean Dubus, que eu estou traduzindo a obra dele para o português, já terminei de traduzir o Fundamentos do Conhecimento Esotérico, já terminei de traduzir e de fazer as matérias de espagiria, inclusive talvez até combinar com o Marcelo, se ele não pode mandar de brinde para a galera esse curso completo do Dubus para quem apoiar. Mas o que eu explico nessa parte? É de fato aquela parte do laboratório mesmo, né? Você ter a sua vidraria, você ter o seu destilador, você fazer as suas coisas. E aqui algumas coisinhas. Na primeira edição, eu sugeri algumas poções para cada um dos metais, né? Dos metais básicos. Essas poções foram aprimoradas. Então, tem coisas que melhoraram elas. Então, a poção da saúde, que seria do chumbo, ela tem algumas coisas melhores. Agora, ela trabalha com fermentados, com uma coisa que mais dá mais vida mesmo para o processo. Então, aí cada um deles foi melhorando também.
Aí tem um capítulo sobre o óleo de abramelin, que eu passo 4 receitas do óleo. Você tem a receita do Matters, a receita do Crowley, a receita bíblica, né, que o pessoal fala a receita bíblica, e tem uma 4ª receita que é baseado em óleo de cannabis, que aí eu justifico por que eu acho que a original tinha óleo de cannabis, e explico como é que você faz, se no seu país for legalizado, ok? Tudo bem. Aí eu explico sobre como utilizar a água do céu, e é parecido com a colheita do orvalho, né? É uma das coisas mais fáceis que o alquimista pode fazer, é ficar de olho no dia planetário, na hora planetária, e colher uma chuva desse momento, porque quando a água que vem do céu, nesse momento, ela está carregada com aquela energia planetária e pode ser usada para algumas coisas, já tem muito trabalho. Mas aí eu falo outras coisas que podem ser feitas com a água e como você utilizar a água nesse sentido. Aí fala um capítulo grande sobre espagiria astrológica, que é um pouco disso que eu falei agora, e embora o Paracelso, ele mesmo não fosse um grande crítico à astrologia, na verdade ele era um grande defensor também. A opinião dele é meio complexa, porque o que ele fala é assim, na verdade, justamente porque não tem essa separação, a gente não pode dizer que os astros definem o destino do homem. Os astros, na verdade, são como se fossem ponteiros de um grande relógio que o homem também faz parte. Então, a mesma coisa que afeta lá em cima, afeta aqui embaixo. Aí, como que se dá essa dinâmica na espagiria? Como é que essas energias se manifestam nas plantas e como é que você pode extrair das plantas para reintegrar em você? E como é que isso pode te beneficiar? Aí, chega no coração do livro, que é a produção de tinturas, que é assim, se você pega uma planta e faz uma maceração e toma um banho, vai ter um efeito que você vai sentir na sua vida. Mas se você faz uma tintura, você vai ter esse efeito assim, multiplicado por 100, 200 vezes. É muito mais forte. Isso é uma coisa que você sente, que é fácil de você perceber. E eu explico assim, qual que é o método mais fácil de uma tintura efetiva. Porque a tintura é um negócio que pode ficar muito mais complicado. Então eu peguei a receita mais simples e que dá resultado. Aí eu explico lá como é que você extrai o mercúrio, como é que você extrai o enxofre, como é que você extrai o sal. Lembrando, quando eu falo o mercúrio das plantas, eu estou falando de álcool. Quando eu falo enxofre das plantas, é o óleo essencial. E o sal é o sal mesmo, esse não tem problema. E no final eu dou eu estava até conversando com o Ulisses esses dias sobre o uso iniciático da espagiria. E lá nesse livro você vai encontrar. Basicamente eu vou ensinar, depois que você faz as suas tinturas, tem algumas tinturas que você precisa fazer, que quando você começa a tomar, você ganha acesso àquilo que os manifestos Rosa Cruzes chamavam de escola invisível. Então você ganha uma permissão para participar de algumas coisas quando você está dormindo, em outros momentos, na escola noturna da vida. E aí é uma coisa fenomenal que acho que justifica em muito a compra de um segundo livro aí para vocês. Agora uma passagem rápida sobre os apêndices, alguns apêndices novos. Eu coloquei uma tabela de equivalência simbólica. Acho que antes de falar com o Ulisses primeiro. Pode perguntar. Oh, cara, eu não vou deixar você passar desse capítulo sem você dar uns spoilers do que a gente vai ter de práticas ali de espagiria, que eu estou ansioso aqui para saber. Mas é justamente isso. Eu foco eu explico a questão. No primeiro livro já tinha falado de florais, né? Mas nesse também eu falo sobre perfumes, falo sobre óleos, ungüentos, elixires, falo sobre produção de incenso. Mas eu acho que o principal, por isso que eu dei o destaque aqui, são as tinturas. Porque a tintura, você já sabe, né? O Ulisses está viciado em fazer tintura já. Eu tô. Mas não é só tintura que tem, tá? Tem outras coisas também. E eu organizei de uma forma de grau de complexidade crescente. Até para a pessoa poder ir treinando e sempre ter alguma coisa para fazer. Muito legal. Então, agora sobre os apêndices. Tem uma tabela de equivalência simbólica. Como muitos tratados alquimistas usavam símbolozinhos, um triângulozinho, um símbolo astrológico, então tem que ter lá um tipo de dicionário visual para quem quiser pegar as coisas mais na fonte mesmo. Então eu explico alguma coisa assim. Depois tem um glossário alquímico com 180 verbetes, então é praticamente uma cartilha, um terceiro livrinho incluído aí no meio, que aí eu explico tudo que eu menciono em algum capítulo e que eu explico só na primeira vez, eu meio que explico um pouco melhor nesse capítulo final, que é como se fosse uma coisa de referência mesmo. Então, você ficou na dúvida lá, putz, o que quer dizer o circulato menor? Aí você vai lá, tem uma representação. Da mesma forma, tem uma listagem de diversas operações espagíricas, porque muitas vezes os alquimistas chamam pelo mesmo nome coisas diferentes e chamam coisas diferentes pelo mesmo nome. Então, eu fiz uma listinha para ficar organizado. Esses 3 primeiros apêndices
são para instrumentalizar a pessoa para ela poder ter acesso às coisas mais antigas. Então, ela já terminou de ler o princípio alquímico, agora ela vai pegar a coisa que veio antes. E aí é um pouco mais difícil. Então, isso aqui é uma preparação. E para ver se a pessoa está preparada, eu fiz a tradução de um capítulo do Francis Barrett, do Magos, que ele fala de alquimia. Então, se você conseguir ler esse capítulo do Francis Barrett e entender, aí você pode procurar outras coisas também. Tem um apêndice de cabala e alquimia, que eu faço um exercício de colocar os metais e as operações alquímicas dentro da árvore da vida. Outras pessoas já fizeram isso antes, eu discuto as coisas que elas já fizeram e proponho por que eu acho que esse que eu estou fazendo é melhor. Tem um ritual mais elaborado do vaso de Hermes, que é uma mistura de banimento com criação do corpo de luz. Só que é uma coisa que você faz que você não precisa estar seguindo nenhuma egrégora particular, a não ser a egrégora da alquimia, lógico. Aí tem uma discussão sobre tarô e alquimia, tem uma tiragem que eu bolei lá baseada no curso do Grola, que ele fala lá dos mitos modernos, né? Então a gente faz uns exercícios lá, e nesse curso eu acabei criando uma tiragem alquímica baseada no caduceu, que faz uma leitura dos corpos metálicos da pessoa. Tem um sobre radiestesia, e tem uma última nota muito interessante, que eu acho que vai agradar bastante o Robson, que fala de alquimia chinesa, e da questão da garantia da imortalidade. Porque a gente fala que uma das coisas que a pedra filosofal faz é deixar você imortal. E desse último apêndice, eu dou umas dicas de que talvez isso também não seja só uma metáfora. Aí vamos ter que dar uma lidinha lá para comparar. Bom, se tudo isso aí ainda não te convenceu a apoiar e participar da segunda edição aí do Princípio Alquímica, também vai ter um curso bônus, que vai ser disponibilizado pela Diamond, com 6 horas, que eu vou explicar sobre alquimia, que eu vou falar não só o que está dentro do livro, mas algumas coisinhas extras, então vai ser complementar ao trabalho, vale a pena, mesmo quem já leu, vai se beneficiar, não vai ser trabalho de preguiçoso, não adianta você ver o vídeo para substituir o livro, não, porque são coisas diferentes, e é um conteúdo exclusivo aí para vocês que apoiarem a gente. Lembrando que o Princípio Alquímica não está sozinho, né? Ele está num contexto aí, tem o livro do Paulo, que a gente já fez a live de filosofia, tem o Atalanta Fugens, que é o livro mais importante, não só do século XVI, como está lá no Catarse, mas de todo o período barroco. Então, pode pegar um pouco antes e um pouco depois. O Atalanta Fugens é a referência. E tem um livro sobre Psicotropicon, onde eu falo da alquimia e da relação delas com os psicotrópicos. Não são só enteógenos, nem só psicodélicos, mas com psicotrópicos em geral. Esse livro começou com uma nota de rodapé no Princípio Alquímica, depois virou um apêndice, e aí ele cresceu demais, eu tive que separar. É isso, galera. Espero que vocês tenham apreciado e sido convencidos a apoiar aí o nosso projeto. E vale dizer que, não sei quanto aos seus livros, mas o livro do Paulo teve um grande upgrade da capa ali. Não sei se o Marcelo tem... Tá aí com a imagem velha, é verdade. Não, vai ter uma capa melhor também a ser revelada. A gente está com um artista fantástico. Mas vai ser revelado em breve. Deixa eu ver os comentários aqui. E o legal é que ele dá para ser usado junto com a Atalanta, porque vem com todos os cartões, eu estava diagramando ele hoje, e aí você vai olhando e falando, o Thiago fez isso aqui, aí você vai olhar o cartão assim, né? Depois a gente podia fazer para o Morte Súbita ou para Hermetismo um guia de correlações dos cartões. Legal, e dá para acabou fazer. ficando um processo gigante, né, cara? Esse financiamento vai estar muito legal. É legal que é focado em alquimia, né? Tem bastante... É difícil você ver conteúdo desse gênero. Geralmente você começa a falar de alquimia, você está falando de outra coisa, mas aqui vai ser alquimia mesmo. Vai ser muito bacana e eu estou só juntando. Agora depende da galera que está apoiando, porque a gente precisa juntar gente para bater as metas, para poder dar livro. Eu quero dar uns 2, 3 livros, cara, mas não depende mais de mim, aí depende dos apoiadores. Robson, tem uma questão aí? Bom, eu só vou sugerir, se você já comprou o primeiro livro e não sabe o que fazer com ele, vai comprar o segundo, faz o seguinte, ocultismo, ele é transmitido de boca a ouvido. Entrega para alguém que você acha que vai gostar do conteúdo e vai ter uma introdução legal com o Princípio Alquímica. E aí você pode adquirir o segundo livro sem ter 2 livros iguais na estante. Ou se você for colecionador de livros e gosta de ostentar, olha, eu tenho a versão raiz e tenho a nova também. Né? Aí você fica com os 2. Mas uma ideia interessante é você realmente entregar o seu primeiro para alguém que vai fazer
uso também daquilo, não vai ficar só na sua prateleira, né? Então, exatamente o que eu ia comentar tem a ver com o que o Robson falou, porque aqui mesmo tem uma prática espiritual, né, de sufismo e hinduísmo, canto de mantras, e no lugar onde eu pratico, eu vou levando os livros que ficam obsoletos, digamos assim. Uhum. Tem a enciclopédia de mitologia, que a primeira já era grossa, a outra é maior ainda, vai acontecer a mesma coisa. Aí eu vou levando para lá sei lá, vai no centro espírita, algum Sim. lugar que tem uma biblioteca local, assim, você pode aproveitar. Mas eu também queria aproveitar só esse espaço para uma última pergunta, uma sugestão, na verdade, talvez para quem está na dúvida, né, se vai querer mesmo ler esse livro ou não. Você fala sobre a colher de pau, que eu achei muito interessante, uma coisa que pode trazer o mesmo leigo para se interessar mais sobre a obra. A colher de pau é um instrumento da alquimia italiana, na verdade, ela é uma coisa que todo alquimista tem, mas como eu aprendi alquimia através de um cara da Itália, eu trouxe isso para o livro também. E a minha não está aqui agora, que está lá no altar, mas basicamente ela é um instrumento mágico, digamos, muito parecido com a varinha mágica, com a varinha de condão, e ela tem um simbolismo muito forte, porque a colher ela tem o simbolismo feminino e masculino no mesmo objeto. Ela tem tanto a haste como a concha, tem a taça e a espada no mesmo símbolo. E ela é usada de forma prática, ela não é, novamente, não é só uma metáfora. Quando você começa na alquimia, você faz uma dedicação o meio que consagra a colher de pau, e a partir daí ela vira uma espécie de ajudante. Então, se você andar com ela por aí, principalmente porque a colher de pau ela sempre está fora de contexto, a não ser na cozinha, sempre alguém vai perguntar: o que você está fazendo com essa colher de pau aqui, né? No centro médico, né? Não tem que estar com essa colher de pau daqui. Aí você vai lembrar a si mesmo que você devia estar trabalhando na grande obra. Porque em todo momento você vai ter um experimento para fazer, você vai ter um exercício para fazer. E quando alguém te pergunta, quando o guarda te pergunta se você vai machucar alguém com essa colher de pau, ou quando você tem que explicar para o seu chefe por que você levou uma colher de pau para o escritório, você relembra da grande obra, você sai do automático. E às vezes nem precisa alguém te perguntar, às vezes você olha e vê aquela estranheza e se lembra. Além disso, tem outros exercícios também que a colher de pau envolve, e aí mistura um pouco de magia com neurolinguística, tem outros aspectos envolvidos. Mas basicamente é isso, ela é um lembrete da sua grande obra, um lembrete constante do que você devia estar fazendo. Inclusive, muita gente, como a colher de pau ela é aceitável na cozinha, uma das sugestões que o pessoal deu, que eu incluí nesse livro, é a pessoa enfeitar a colher de pau, de modo a deixar ela mais sagrada ainda, né, dar um tom artístico a ela, de modo que ela fique estranha até na cozinha. Então, porque você não vai mexer o chocolate se tem um olho de Horus lá na colher. Então, ela fica estranha em todo lugar. Eu acho fantástico esse exemplo. Eu acho fantástico esse exemplo porque é justamente não é o mundo que muda, mas a sua visão do mundo que vai mudar, né? Aquela que você está falando. Uma colher de pau é uma coisa super simples e tal, mas vai depender do contexto, depende do que ela está te trazendo de lembrança e onde focar o seu objetivo, né? No seu caminho. Uhum. Então, eu acho muito interessante esse exemplo. Acho que serve para todo mundo, mesmo que nunca ouviu falar de alquimia, só de compreender esse exemplo já dá um grande gancho para começar no caminho. Uma coisa muito legal que me mandaram foi um exemplo de uma carta do louco, de um tarô que parecia de Marsella, mas não era de Marsella, era algum outro tarô italiano, em que o cara que estava carregando, o louco que estava carregando a trouxinha, o cabo era uma colher de pau. Então é um exemplo de que isso está desde o começo da jornada. Isso aí. Bom, então se você ainda não se convenceu, está aqui, catarse.me/Atalanta. E vai ser rápido, porque é o seguinte, os livros já estão prontos, a gente já quer colocar eles na gráfica, então a gente vai fazer só 1 mês de financiamento. E a gente vai colocar um monte de desconto, um monte de prêmio, um monte de coisa. Então, corre. Ele vai estar à venda depois? Vai, mas não com esse monte de desconto, com curso, com livro, com um monte de coisa grátis. Então, vocês já conhecem, é o 26º financiamento, apoia a gente. Eu vou fechando hoje sem jabá. Quem já falou Ulisses, já falou... Peraí, Robson, Rafi, Ulisses. Considerações. O Ulisses ficou sem palavras. Tá mudo, Ulisses. Agora foi. Tiago, estou na expectativa de pôr a mão nesse livro. Eu tenho os outros, como eu te falei, né? Eu tenho a versão digital, tenho a versão anterior e agora eu quero essa daí também.
E, pô, tô impressionado com a evolução que você fez no livro, cara. Acho que tem muita coisa legal. Eu sei do teu desenvolvimento que você teve aí nesses últimos anos, eu acompanho teu trabalho. Cara, parabéns aí. Com certeza vai dar muito certo e eu vou querer minha cópia. Bárbara Knox, considerações finais. Parabéns, Thiago. Eu sei que foi muito esforço envolvido nesse trabalho. Com certeza, essa edição nova vale extremamente a pena. E eu acho que quem não se convenceu, assistiu o episódio errado, tem que assistir de novo. Então, apoiem, porque com certeza é um item essencial na biblioteca ocultista de todo mundo. André Correia, considerações finais. Cara, você falando, eu mandando para Vanessa aqui no WhatsApp. Você tá perdendo, ele tá falando da colher e das práticas italianas. E mandei também. Cara, eu falei isso para você quando você falou lá na Conexão Pagã e fala agora. Ouvi você falando sobre alquimia, dá mais vontade ainda de estudar o assunto. E isso é fantástico, isso que é legal. Empolga, faz o olhinho brilhar e emociona quando a gente encontra alguém que gosta do que faz. Show de bola, super recomendado. Quando tiver com a segunda edição, você volta lá na Conexão também, para a gente jogar isso para todo lado. Paulo Jacobina, suas considerações finais. Lembrando que tem o livro de filosofia do Paulo, que está junto, que tem uma capa nova agora, maravilhosa. A gente vai divulgar nas redes sociais. Falar do Thiago, eu sou suspeito porque eu sou um grande admirador, né, dele como pessoa e das obras dele, né, porque ele está sempre em transformação. Esse livro já foi incrível para mim ler e estudar. Agora estou esperando o próximo, que vai ter muito mais coisa para que eu possa ainda me desenvolver um pouquinho mais. Comer bastante capim para alimentar meus burrinhos internos e talvez chegar aonde o Thiago já passou. É isso aí, galera. E, pô, Thiago, ter você aqui, né, para a gente é uma honra. Como o Ulisses fala, a gente gosta de ver o cara que está falando, está dando a palestra, o olhinho brilha, assim, né? E, pô, escutar você falando é sempre uma aula, é sempre maravilhoso. Eu me sinto muito honrado, eu e a Priscila, da gente estar podendo ter a oportunidade de editar esse livro. Eu te garanto que vai ficar super caprichado. A Pri está dando uma revisada, ela está super cuidadosa na diagramação, na montagem. Ela que achou o artista, né, o Andy. Depois a gente vai dar até uma entrevista com ele, porque ele faz bastante coisa. O Andy ajudou a gente no deck de voodoo. Então, ele é muito o cara bom. é muito talentoso, ele tem feito a programação visual da Diamond, então todas as capas eu tenho certeza que vai ser um upgrade fantástico. E para vocês que estão assistindo a gente, então não esquece, dá like e segue o canal, porque, cara, o YouTube ele só divulga vídeo de 10 minutos com gente fazendo micagem e dança. Então, essa entrevista 414. Então dá uma olhada que tem muito material legal, muita coisa boa, e se você ficar sentado esperando o YouTube te recomendar, é difícil. Tem que ativar o sininho, por aquele sininho para ele ficar preto até para receber as notificações e vir aqui no canal de tempos em tempos, ok? E apoie o projeto e a gente se vê no próximo Boteco dos Illuminati.